Quem que está conseguindo? Você? 10% do dia de vocês para Deus? Esse aqui é o jejum dessa semana. Vocês lembram? 2h40 por dia. Alguém está conseguindo? É pouco, pastor? Que bom. 2h40 dá quantas horas por semana? Vezes 7 dias? 14. 2 horas e 10, 16 e 10. Não é isso? Dá 16 horas e 10? Me ajuda aí. Não. Dá alguma coisa 80. 16 ou 80? Hein? Aí, você aí significa que tem 2 dias ainda, pode recuperar. Nessa semana aí, se você dá. Tem feriado, amanhã tem feriado. Acorda mais cedo, entra na presença de Deus e vai embora. Até Deus te arrebatar. Amém? E junto com isso, a carta dos Gálatas. Gente, outro dia, segunda-feira, eu fiz esse teste, né? Esse nosso desafio é ler a carta dos Gálatas. Segunda-feira eu li ela bem devagarzinho para ver quanto tempo gastava. Não deu 20 minutos. Bem devagarzinho. Não deu 20 minutos, né? Dá para ler ela todo dia, 3, 4 vezes por dia, até Deus falar com vocês. Domingo, né? Estaremos aqui na verdade amanhã, aquela que o mundo comemora como a sexta-feira da paixão, não é? Mas é a paixão de Deus para a gente, né? Deus oferecendo para nós. E domingo nós vamos continuar falando desse tema, só que é a nossa paixão que Deus quer restaurar. É a nossa paixão para Ele, paixão pela vida, paixão pelas pessoas, paixão que nos leva a ver de uma forma diferente. Deus quer restaurar no domingo à noite, 19 horas, aqui na igreja. Mas agora nós vamos falar do maior poder do mundo. Qual é o maior poder do mundo? Nós precisamos de ajuda para vivermos a nossa vida de uma maneira diferente. Muitas vezes nós procuramos a nossa ajuda em várias coisas, até boas. Nós procuramos nos esforçar mais. Nós procuramos mudar algumas coisas da nossa rotina. Nós procuramos em algum curso. Nós procuramos muitas vezes pessoas que podem nos ajudar. Mas a verdade é que para vencer muitos desafios, nós precisamos de um poder sobrenatural. Porque por quanto nós nos esforcemos, por quanto nós nos corremos atrás das coisas, muitas vezes é difícil alcançar aquilo que nós precisamos. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você algo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, nos diz essas palavras: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nessa noite, Deus deseja que nós possamos ser igual a Paulo, ter esse mesmo desejo. Sabe, eu faço muita questão de pregar muitos versículos da Bíblia, porque palavra humana nenhuma tem mais poder, mais eficácia e mais valor do que a Bíblia. E a Bíblia, ela é a única palavra que não se engana. A Bíblia é a única palavra que é certa, que se cumpre. E sabe, muitas vezes são muitas as coisas ditas e faladas, mas a palavra de Deus muitas vezes é colocada de lado. Mas nessa noite, através dessa palavra, é uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra eficaz, que não é palavra de homem. O Espírito Santo quer mexer com você, quer mexer com a minha vida, para que nós possamos encontrar algo de especial, entender que talvez algo nos falta. Quem fala essas palavras não foi alguém que estava as primeiras armas no Evangelho, não foi um neófito na fé,
quem fala essas palavras foi um dos pilares, uma das colunas do reino de Deus. Nessa altura, Paulo não era mais Saulo de Tarso. Nessa altura, ele não era mais alguém que perseguia cristão. Nessa altura que ele escreveu essas palavras, ele já era um homem maduro, ele já era o apóstolo Paulo. Um dos homens que mais influenciou as igrejas de todos os tempos. Um dos homens que mais influenciou o mundo cristão e não. Ele escreve essas palavras que talvez pareçam surpresa para a nossa vida. Paulo diz, uma altura da vida dele: eu quero conhecer a Cristo. Eu preciso entender que o meu nível de conhecimento, eu preciso entender, dizia Paulo, eu quero fazer deles as minhas palavras nessa noite, que o meu nível de maturidade e a caminhada até agora percorrida pela minha vida ainda precisa declarar: eu quero conhecer a Cristo, porque ainda muito pouco eu conheço dele. E uma área específica Paulo queria conhecer. Ele queria conhecer o poder da ressurreição dele. Paulo tinha entendido que para vencer na vida precisava de algo a mais. Paulo tinha entendido que para vencer na vida, ele como homem sábio, ele como homem experiente, ele como homem culto, ele como um homem de muitas línguas faladas, muitos idiomas, um dia ele falou: olha, tudo que eu sei, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, eu considero isso como lixo comparado com o conhecimento de Deus, comparado com o poder de Deus, comparado com aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Por isso eu desejo conhecer a Ele. Eu quero conhecer o poder específico, o poder da ressurreição de Jesus. Domingo, o mundo comemora essa ressurreição. Domingo, o mundo faz festa, porque dizem Jesus ressuscitou. Mas poucas pessoas, inclusive a igreja dele, inclusive os filhos deles, sabem de verdade o que significa que ele ressuscitou. Poucas pessoas, inclusive a família da fé, experimentou verdadeiramente o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, eu sou aquele que vive. Sim, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Essas são palavras extraordinárias, que mesmo Cristo diz: olha, eu experimentei algo, eu fui confrontado com algo, eu me confrontei com alguma coisa que queria me deixar parar de viver, mas nada conseguiu me vencer, inclusive a morte, e por isso eu estou vivo. Mas o que essa vivência de Cristo produz hoje nas nossas vidas? O que essa ressurreição de Jesus produz hoje em cada um de nós? A palavra poder é mencionada mais de 57 vezes no Novo Testamento. É traduzida com um termo grego chamado dínamos, que para o português é dinamite. Ou seja, o poder de Deus não é um poder fraco. O poder de Deus é um poder capaz de explodir todo tipo de fortalezas que muitas vezes estão enraizadas na nossa vida. Fortalezas como mentiras, fortaleza como caráter, fortaleza como maneira de viver, fortalezas como crenças, fortalezas como âncoras que muitas vezes nos prendem a uma vida medíocre e não nos deixam navegar naquele que é o oceano de Deus, naquele que não nos deixa navegar e viver naquela que é a vida abundante, próspera e feliz que Deus tem para nós.
e muitas vezes se criam muros, muitas vezes se criam barreiras que não nos deixam desfrutar da alegria, da abundância, da felicidade, da paz, do amor, do fruto do Espírito que Deus tem para todos aqueles que nele crê. Por isso é necessário de uma dinamite nessa noite espiritual na vida de cada um de nós, para que as nossas estruturas sejam abaladas. Por isso eu preciso experimentar, eu preciso conhecer a Cristo de verdade, porque quando eu conheço de verdade, Ele vai explodindo na minha vida tudo aquilo que não serve, Ele vai destruindo na minha vida tudo aquilo que me atrapalha. O apóstolo Paulo mesmo dizia um dia: olha, livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e corremos a carreira que nos é proposta. Deus nos pede para correr numa direção, Deus nos pede para alcançar coisas que nunca alcançamos, mas para isso eu preciso fazer uma declaração com todo o meu coração: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu não quero conhecer uma igreja, eu não quero conhecer um pastor, eu não quero conhecer uma palavra escrita, eu quero conhecer a Cristo. E esse poder é capaz de destruir tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me atrapalha. Eu quero que essa dinamite nessa noite possa explodir tudo aquilo que de ruim está dentro de mim. O poder, ele pode cancelar o teu passado. O poder de Deus, ele pode apagar os teus pecados. O poder de Deus pode remir as tuas culpas. O poder de Deus pode fazer uma obra extraordinária em cada coração que deseja ardentemente nessa noite e declara com toda a paixão, apesar de onde você está na caminhada cristã: eu quero conhecer a Cristo. Talvez se eu te perguntasse nessa noite: você conhece Jesus? A nossa resposta seria: sim, eu conheço. Eu já o convidei na minha vida, eu já aceitei, eu já sou crente, eu já batizei, eu já andei muito tempo com Ele, eu já sou líder, eu já faço isso, eu já te prego, eu falo muito de Deus, eu vou na igreja muitas vezes, mas esse conhecimento te libertou? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O poder dessa liberdade, dessa verdade, é poderosa para libertar a nossa vida. O fato que Cristo não está mais na cruz, isso deveria, ou melhor, isso deve significar algo de forte para a vida de cada um de nós. Note bem, nessa noite, Cristo é diferente de qualquer um que já passou nessa terra. Se você estuda a história de todos os grandes líderes, você vê que ninguém nasceu como Jesus. Ninguém nasceu tendo o nascimento deles sido profetizado muitos anos antes. Ninguém nasceu tendo o nascimento dele tendo sido falado por muitas pessoas em época diferente. Ninguém nasceu de uma virgem por agir do Espírito Santo, só Jesus. Ninguém viveu como ele. Ninguém viveu fazendo o que ele fazia. Ninguém viveu amando como ele amava. Ninguém viveu sendo o homem carismático que ele foi. Ninguém sofreu como Jesus. Nós estamos vendo, principalmente, acho que amanhã vai passar, todo aquele calvário e muitos filmes que vão nos mostrar o sofrimento de Jesus, um sofrimento injusto, um sofrimento que não era merecido, imerecido, um sofrimento que ia além de todo o entendimento humano. Ninguém amou como Jesus, que decidiu se entregar por alguém que cuspia na cara dele, que decidiu se oferecer por alguém que odiava e ainda odeia, porque Cristo morreu por todos, e Cristo ama todos, algo que nós não conseguimos entender, como Cristo faz amar um estuprador, como Cristo faz amar um pedófilo, como Cristo faz amar um assassino cruel. O amor de Deus não se explica. Ninguém ama igual a Ele.
Ninguém morreu como Jesus. Sendo o Filho de Deus, a Bíblia diz, esvaziou de si mesmo, de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração dos anjos, e se ofereceu como o pior dos malfeitores, como o pior dos criminosos. Mas ninguém também ressuscitou como Cristo. Por isso, nessa noite, o que nos interessa é que Cristo ressuscitou. Amém? Esse Cristo ressuscitou, isso precisa produzir algo na tua vida, meu amado. Se Cristo ressuscitou, isso não tem que ser somente uma festa na qual você come um pouco de chocolate a mais, mas isso tem que ser um dia que muda a tua vida, que te dá esperança, que te dá força, e que tem um poder para vencer algo que nunca você conseguiu vencer até agora. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Você tem que entender isso nessa noite, que se eu vivo, se eu prego, se eu creio, se eu tenho os pecados cancelados, é somente e simplesmente porque Ele ressuscitou. Qual é o valor que nós damos a essa ressurreição? Você entende que isso é poderoso para você, para que os seus pecados fossem cancelados? Ninguém é como Jesus. E se ninguém como Jesus, ele desejasse que a igreja dele, que a noiva dele, fosse apaixonada por ele. Irmãos, estamos vivendo muitas vezes frios e longe de Jesus, proclamando para eles belas palavras, proclamando para eles belas canções, falando para eles lindas declarações, mas com o coração frio, um coração distante. Deus deseja nessa noite que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo: olha, eu quero conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição. Eu quero viver esse poder na minha vida, na minha casa. Olha o que Jesus disse um dia: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você entende qual a grande esperança que Deus tem para você? Quando você passa a acreditar em Deus, a Bíblia diz que você recebe um dom maravilhoso, que é uma vida que vai para sempre, uma vida que não tem fim, uma vida que não morre. E tem muita gente que está morta vivendo. Tem muita gente que está vivendo morta. Dá para entender? Nós falamos muitas vezes durante esses dias a respeito de sobrevivências, ou viver de sobras. Eu não fui chamado para viver de sobras. Tem muita gente que está mendigando as migalhas que caem da mesa do Pai, da mesa do Rei. Tem muita gente que entra na presença do Rei, se prostrando, dizendo: por favor, me dá algo também. Por favor, eu também preciso de um respingo da tua graça, eu preciso de um respingo do teu amor, eu preciso de um respingo da tua glória, eu preciso de um respingo da tua benevolência, eu preciso de um respingo de algo que vem do trono e cai sobre a minha vida. Você não foi salvo e Jesus não ressuscitou para que você possa viver de respingo, mas para que você possa mergulhar na plenitude do poder de Deus. E quando eu entendo que Cristo é a ressurreição e a vida, Ele ressuscitou para mim, eu não vivo mais de mendigo, como mendigo, eu não vivo mais de esmola, mas eu vivo na abundância da graça, na abundância do amor, na abundância do poder, na abundância da cura, na abundância da saúde, na abundância da alegria. E aí a pergunta é: como anda a tua vida? Tem experimentado esse poder sobrenatural? Ou está correndo atrás de coisas boas, mas efímeras, que logo passa, que tem pouco valor eterno, pouco peso eterno? Que tipo de vida você está vivendo? Cada fato da ressurreição de Jesus Cristo é também
um fato da minha ressurreição. Como Ele ressuscitou, Ele deseja que eu possa ressuscitar. E agora você tem que olhar para a tua vida nessa noite e começar a se fazer algumas perguntas. Porque talvez tenha algumas áreas mortas dentro de você. Talvez é a fé, talvez é a esperança, talvez é a vontade, talvez é algo que você olha para dentro e fala: não quero mais, está morto. E a Bíblia diz que Jesus teve vitória sobre a morte. Que tipo de morte? Toda morte. Deus é poderoso, meu amado, para fazer ressuscitar na tua vida tudo aquilo que já se foi, tudo aquilo que no teu coração já se perdeu. Mas você precisa abrir o teu coração e dizer: Espírito Santo, trabalha na minha vida. Olha, alguém disse que Jesus, na verdade, Ele não morreu. Alguns estudiosos dizem: olha, o fato que Jesus ele saiu do túmulo é porque Ele não estava morto. Mas a Bíblia diz que quando chegaram a Jesus, constataram que Ele já estava morto. E por isso eles quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu água e sangue. Ou seja, a morte de Jesus foi algo de real. A morte de Jesus foi algo de cruel. Olha o que a Bíblia diz ainda: Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A morte de Jesus não é uma historinha. A morte de Jesus não é uma lenda. A morte de Jesus não é algo que nós contamos para as nossas crianças na escola dominical. A morte de Jesus é um plano perfeito para resgatar a humanidade perdida. Mas deixa eu te falar algo: a morte de Jesus teria sido inútil sem a ressurreição. A morte de Jesus não teria valido nada se não for o fato que após 3 dias Ele ressuscitou. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o veremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Muitas vezes essa atitude é a nossa atitude. Com a nossa vida nós zombamos da ressurreição de Jesus. Nós acreditamos que Ele morreu. Mas o testemunho da nossa vida diz para os outros que Ele continua morto. Porque esse poder não age em nós. Esse poder não flui em nós e através de nós. Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar a nossa história. A ressurreição, meus amados, é o maior poder do mundo. Porque o poder do amor para recomeçar, da segunda oportunidade, quem deu tudo para você, de quem deu tudo para você ter tudo. É disso que fala a ressurreição. A ressurreição é o poder do amor para recomeçar. Porque quando tudo tinha acabado, Ele teve o poder para reescrever a história. Quando tudo tinha acabado, Ele nos deu a oportunidade de viver uma segunda chance. E quando de nós estão jogando fora essa segunda chance? Quando de nós já jogamos fora a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a 40ª? Como que é depois de 100? Me ajuda aí nesse português meu. A 100ª. E números afora. Quantos de nós já jogaram fora várias vezes esse poder, zombando da ressurreição de Jesus? Porque, repito, Jesus não quer ser uma linda história contada na tua vida. Jesus quer ser uma história vivida por mim e por você. Por isso que você possa entender isso nesse culto. Jesus queira
que eu viva Ele. Jesus queira que eu experimente esse poder de uma forma eficaz, verdadeira, viva, poderosa, grande, majestosa. Ele deseja isso, eu também desejo. Jesus morreu a nossa morte, para que na ressurreição dele, nós possamos ter a vida. Aquele que tinha que ser crucificado, era eu, era o meu pecado, era o teu pecado, mas ele nos substituiu. Vamos entender isso, para que nós possamos viver outra vida. O poder da ressurreição pode mostrar para mim e para você algumas coisas nessa noite. Primeiro, ele me revela o poder sobre a morte. O apóstolo Paulo diz que o último gigante é a morte. A morte é algo que não se explica. Já falei várias vezes para você, o ser humano ele é muito racional. E eu tenho certeza que muitos de vocês já falaram essa frase, ou já ouviram essa frase falar, de alguém que estava sofrendo muito e Deus chamou, e talvez com toda a bondade do mundo, nós falamos para ele: foi a vontade de quem? De Deus. Foi a vontade de Deus, ele morreu, fui com o Senhor. Foi a vontade de Deus, Deus assim quis. Deus não fez o homem para morrer. Por isso a morte é algo que nos abala mais de todas as outras coisas. Porque Deus não fez o ser humano para experimentar essa tragédia. Deus não criou o ser humano para morrer, mas o pecado que trouxe a morte no mundo. E quando nós nos deparamos diante de algo que é maior do que a gente, nós temos que criar uma mensagem racional que nós entendemos e falar: foi a vontade de Deus. Mentira! Deus fez o homem para viver e não para morrer. 2 vezes Jesus chorou nessa terra que a Bíblia fala. Uma vez quando ele olhou para um túmulo de um amigo dele e ele estava morto. E Jesus viu: por quê? Os meus amigos têm que experimentar a morte. Por que os meus amigos têm que viver isso que eu não os projetei para viver? O coração de Jesus experimentou essa dor ao ponto de chorar para alguém que tinha experimentado isso. Por isso que ele morreu, para que nós não vivêssemos mais isso. É muito difícil de explicar isso, porque não é racional. Eu lembro quando o Ayrton morreu, o Daniel, ele entrou numa crise muito grande. E ele começava a questionar muitas coisas. E um dia ele falou: pai, mas por que ele foi embora? Ele não gostava mais da gente? Ou ele não foi embora muito cedo? E aí nós, de alguma forma, precisamos explicar isso para umas crianças. É difícil, não é? Você explicar a morte para uma criança. Mas o que aconteceu com a Ayrton, o que vai acontecer com a gente, é que nós não morremos, simplesmente nós mudamos de endereço. Porque Deus veio, através da ressurreição de Cristo, ressuscitar as nossas vidas. E por isso nós não vamos mais experimentar a morte. Aquele que era uma condenação eterna, ela foi quebrada na ressurreição de Cristo. E hoje os nossos olhos humanos se fecham, mas as nossas vidas espirituais, elas permanecem para sempre. E eu gosto de lembrar para todo mundo que a vida eterna não é algo para os crentes. A vida eterna é algo para todo ser humano. Que ninguém morre nunca. Agora, você vai mudar de endereço. E há só 2 endereços nos quais nós podemos nos mudar, né? Ou você vai morar para sempre no céu, e aí nós chamamos isso de vida eterna, ou você vai viver para sempre no inferno. Isso também poderia ser chamado de morte eterna. Uma morte porque há ausência de alegria, ausência de plenitude, ausência de Deus. Isso é morte.
é viver longe de Deus, mas na verdade a vida continua para todos sempre, porque você e eu somos seres imortais. Mas a ressurreição de Cristo nos dá o poder de vencer sobre a morte, nos dá o poder de viver algo de diferente. Olha o que a Bíblia diz: encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado dele. Não há nada que pode segurar este poder. Não há nada que pode segurar o poder de Deus. E Deus gostaria que você nessa noite experimentasse essa alegria no teu coração, que não há nada que pode impedir você de viver novamente. Não há nada que pode impedir você de ressuscitar aquilo que já faleceu na tua vida. Somente creia. A ressurreição de Cristo nos garante a salvação eterna. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Este poder, porque Ele tem poder de salvar a vida de cada um. Para Deus não existe adúltero, para Deus não existe assassino, para Deus não existe ladrão, para Deus não existe pedófilo, para Deus não existe, me ajuda aí um pecado, alcoólatra. Para Deus existe salvo e perdido. A qual categoria você vai querer pertencer? Que muitas vezes os nossos pecados nos jogam para baixo, mas Cristo veio para salvar os pecadores. Não há nada que a ressurreição de Cristo não possa mudar na tua vida. Você tem que dar valor a isso. Você tem que fazer valer a pena. Só nele eu e você temos a salvação. Olha que Simão disse um dia para Jesus. Todo mundo tinha ido embora porque Jesus tinha apertado um pouquinho. E quando o negócio aperta, a gente dá vontade de fugir, não é? Aí Jesus aqui falou que esse povo tinha vivido um milagre da multiplicação. E depois Jesus falou para eles: você me busca somente porque quer o pão e os peixes? Vocês me buscam somente porque quer que eu abençoe você? E quando o povo viu isso, sabe o que ele fez? Foi embora. E Jesus olhou para os discípulos: e aí? Quer ir embora vocês também? Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode salvar a minha vida. Que valor a ressurreição tem para você nessa noite? A ressurreição garante para mim e para você o quê? Herança. Você entende quem é você? Herdeiro é somente alguém que pertence a alguém. Se morre hoje, fala algum homem rico, me fala algum, Agnelli, né? Um mais conhecido aqui, aí, o Silvio Santos. O que muda para você? O que muda para você? E para a filha dele? Não é? Somente quem filho desfruta do privilégio da morte dos pais, da herança que eles deixam para ele. Que tipo de herança você está colhendo? Somente quando eu me torno filho, como Paulo dizia, eu quero conhecer esse poder. Porque se é verdade que ele morreu e eu sou herdeiro dele, agora eu pergunto: eu estou desfrutando dessa herança? Olha para uma herança que jamais poderá perecer,
macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos tempos. Mas esse poder somente pode ser experimentado daqueles que são próximos e parentes de Deus. E nós somos filhos dele, mediante a fé em Jesus. Mas se eu dou valor somente à cruz, falar, Jesus morreu para mim, a morte de Jesus não muda nada. O que muda é a ressurreição dele. Porque na ressurreição que ele venceu e não na morte. A morte era, às vezes pode parecer uma blasfêmia isso, era uma derrota. A morte era um fracasso sem a ressurreição. Quantos homens morreram cheios de promessas, cheios de boas vontades, cheios de boas declarações, mas só Cristo ressuscitou. Isso que faz a diferença. Isso que te garante uma herança perfeita, porque ele não está mais no túmulo, ele morreu, ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. Por isso eu gosto da cruz. Para muitos essa imagem é idolatria, né? Mas a cruz na igreja, a cruz me lembra que está vazia, não tem nada lá em cima. Eu não idolatro a cruz, eu idolatro aquele que não mais está nela. E toda vez que olho para ela, eu digo, está vazia, está vazia, está vazia, o meu Senhor vive. A cruz não pode segurá-lo, a morte e o túmulo não pode contê-lo. Ele ressuscitou e me tornou herdeiro dele. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito em seu, entregue pelo poder da ressurreição. A ressurreição de Cristo garante esperança para você. Meu amado, isso é muito importante. Domingo retrasado nós falamos isso, não é? A respeito da restauração da esperança. Um cristão que não tem esperança é um cristão triste. Às vezes fala, fazer o quê? Tem que ver desse jeito. Os nossos ombros se mexem para se entregar ao fato, se entregar ao destino, se entregar ao amanhã. Não posso fazer nada, vivemos sem esperança, mas Cristo ressuscitou, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Volte a esperar nessa noite, não se entregue, não deixe a tua mente ser atolada pelo teu problema, mas diga, Senhor, eu espero em Ti. Eu sei, como Jó dizia um dia, eu sei em que eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará do pó. Esta é a minha esperança. A ressurreição de Cristo gera testemunho de fé, testemunho para os outros. E apareceu a Pedro, depois aos 11, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Jesus, Ele ressuscitou, sabe por quê? Porque Ele quer que você o conheça pessoalmente. Você não pode conhecer alguém que está morto, você não pode conhecer alguém que outros falam de você. Muita gente fala de pessoas que já viveram. Você pode achar fascinante e bonita a história dele, né? Às vezes você escuta a história de um homem que fez muitas coisas bonitas. Já ouviram a história de Schindler, daquele homem que salvou milhares de hebreus? Já assistiram o filme Schindler List, né? A lista de Schindler. Ou seja, um homem que mudou e salvou a história de muitas, milhares de pessoas. E você escutando aquela história, fala, puxa vida,
Já ouviram a história de Tiradentes? Talvez é mais fácil, né? Está aqui pertinho, né? Já ouviram a história dele? Um revolucionário que lutou para a liberdade do Brasil. Você fala, puxa vida, né? É uma inspiração para mim. Mas você pode conhecer a história, você não pode nunca conviver com esse cara. Já ouviram a história de Che Guevara? Alguns idolatram esse cara aí, né? Alguns revolucionários que dizem que o cara foi bom, né? Aí inspira muitos aí, falam, o cara é revolucionário, o cara fez aquilo. E pode conhecer ele? Não pode. Já ouviram a história de Jesus? Alguém já ouviu a história de Jesus? Já ouviu a história? Qual a diferença? Você pode conhecê-lo pessoalmente. A ressurreição dele permite que você não somente escute a história dele, mas que você conheça o poder da ressurreição dele na tua vida. Que tipo de poder, de conhecimento você tem de Cristo nessa noite? Ele não quer ser lembrado domingo que vem para alguma festa. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha disso, porque Ele me encontrou no meu pecado, porque Ele salvou a minha vida, porque hoje Ele fala ao meu coração de uma forma viva, de uma forma verdadeira, como nenhum dos outros mortos tem poder de falar. Por isso é testemunho para a minha vida. A ressurreição de Cristo transforma a sua vida, se você acredita nisso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Se alguém está em Cristo, se você nessa noite dá valor a esse poder, a tua vida pode ser transformada de verdade. Se você nessa noite dá valor a esse poder, você pode experimentar novas coisas verdadeiramente. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode experimentar coisas extraordinárias, transformação de vida, se você nessa noite passa a conhecer de verdade o poder da ressurreição de Jesus. Conhecer esse poder vale muito mais do que um leite Lindt, né? Ou chocolate branco às vezes, ou amargo. Cada um tem um gosto, né? Igual nariz, cada um tem o dele. Um chocolate, um ovo desse tamanho aí. Gostaria? O poder de Cristo vale muito mais. É muito melhor nessa verdade isso. Eu quero te conhecer e conhecer o poder da tua ressurreição. Jesus veio salvar e buscar o que estava perdido. Inclusive você hoje, a distância de muitos dias no Evangelho, talvez você nessa noite se encontre perdido, mas por meio da ressurreição dele, ele pode te encontrar nessa noite. Se você abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu desejo, Senhor, eu creio, Senhor, eu acredito que o Senhor é a ressurreição, eu nunca vou morrer, eu nunca vou acabar, mas nessa noite o Senhor tem o poder de me impactar profundamente. Nessa noite o Senhor tem o poder de me fazer experimentar algo que nunca experimentei. Agora é contigo, fecha os olhos. Ele deseja nos restaurar, Ele deseja nos impactar. E às vezes nós achamos que algo de especial deve acontecer para que Deus manifeste a glória dele na nossa vida, o poder dele na nossa vida. Um dia, um homem muito importante, ele
tinha alcançado várias vitórias na vida dele. Ele era um comandante honrado, mas doente. Fui procurar o homem de Deus por causa da lepra dele. E ao encontrá-lo, ao vê-lo de longe, o homem de Deus mandou um servo dizendo: fala com Naamã, que vai mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele será curado. E Naamã ficou indignado. Ele disse: como ousa Eliseu não me honrar? Achava eu que ele deveria ter saído da casa dele. Achava eu que ele deveria ter vindo ao meu encontro, abanar a mão, fazer algum ritual esquisito. Como ele ousa mandar para mim uma só palavra? E os servos fizeram esse homem cair em si. Ele disse: meu senhor, se ele teria pedido para o Senhor algo de difícil, não teria o Senhor feito? Quanto mais ele pede algo de fácil, como mergulhar 7 vezes no Jordão, obedeça. E a milhares de anos de distância, o homem chegou perto de Jesus e disse: Senhor, não é nem necessário o Senhor se incomodar em sair daqui e vir na minha casa, mas diga somente uma palavra. Eu sei que o meu servo será curado. E a palavra de Deus, que é poderosa para curar a tua vida nessa noite. E a palavra de Deus, que é poderosa para ressuscitar no teu coração aquilo que está morto. E a palavra de Deus que é a guia, e a palavra de Deus que é a bússola, e a palavra de Deus que é a direção, e a palavra de Deus que é a vida, e a palavra de Deus que é o poder. Deixe essa palavra penetrar no teu coração nessa noite. Se renda a essa palavra e experimente o poder da ressurreição. Talvez nós esperamos muitas vezes efeitos especiais no culto. Senhor, abre o céu, faz chover ouro. Senhor, abre o céu, deixa a terra tremer. Senhor, abre o céu, deixa o vento soprar em língua de fogo sobre a nossa cabeça. Deus é poderoso de fazer todas essas manifestações. Mas a coisa mais poderosa é a palavra dele entrar no nosso coração e salvando as nossas vidas, e restaurando as nossas almas, e vive-nos, deixando-nos viver outra vez. Espírito Santo, que cada meu irmão e cada minha irmã possa nessa noite desfrutar do poder da ressurreição. O maior poder do mundo não é um curso de inteligência emocional, não é, Senhor, uma habilidade humana, não é, Senhor, a ida num culto, não é, Senhor, uma experiência mística, não é, Senhor, a assunção de algum tipo de droga, não é, Pai, a bebida de alguma coisa. A experiência mais poderosa do mundo e a tua palavra ressuscitando a nossa vida agora. Eu profetizo sobre a tua vida ressuscitação. Oh, ressurreição na tua vida. Que haja um impacto poderoso nessa noite, pela palavra de Deus no teu coração. E apesar das manifestações externas, você possa ter as suas estruturas internas abaladas, como a dinamite espiritual. Você precisa nessa noite de um poder sobrenatural, como aquele da ressurreição de Jesus.
Que o Espírito Santo te ajude. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração e você possa viver aquilo que nunca viveu, em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nos ajuda a viver algo de verdadeiro. Pai, o Evangelho simples, mas poderoso. O Evangelho que nos muda verdadeiramente. O Evangelho, Pai, que não somente nos deixa vibrar, mas que nos transforma nos relacionamentos, nos transforma a maneira de pensar e de falar, de agir e de viver, que não somente nos deixa viver calafrios, arrepios ou manifestações externas, mas acima de tudo, a Tua ressurreição possa mudar o nosso interior, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te convido a estar aqui conosco domingo à noite, para que Deus possa continuar nessa oficina de restauração, transformando a tua paixão e renovando a tua vida. Amém? Bom feriado aí, descanse, aproveite, a domingo à noite estamos aqui em nome de Jesus.